Olá, tudo bem? Mais um capítulo dessa nossa reflexão, orientação para a prática mediúnica na casa espírita. Enquanto nós estamos pensando em orientação mediúnica, nós não estamos ditando normas, nós estamos lendo conceitos estabelecidos no livro dos médiuns, conceitos interpretados por pessoas, uma equipe de pessoas, certo? Ligado à FEB, a outras federativas e a outras casas espíritas, experiências que eles tiveram. E algumas coisas a gente dá aquele interpretação pessoal, aquele toque da nossa experiência nesses 20 e poucos anos de doutrina espírita, quase 30 anos. É pouco tempo, quase 30 anos é quase nada para pessoas que nasceram dentro de uma família espírita, conviveram a vida inteira na família espírita. E às vezes eu costumo conversar, espero que na minha próxima encarnação eu possa nascer numa família espírita. E às vezes a gente vê pessoas dando opiniões sobre isso. Eles falam assim: quem é espírita hoje já aprendeu o suficiente para reencarnar em outros países e lá trabalhar pela doutrina espírita. Ou viver conceitos espíritas. Porque dependendo do país que você reencarnar, você não vai poder expressar-se ou até mesmo conhecer a doutrina espírita como nós conhecemos aqui. Mas você terá educado sentimentos para agir de uma forma espírita e, ao tomar conhecimento, poder ir trabalhando conceitos, interpretando os conceitos que eles têm de uma forma diferente. Porque o mundo não vai transformar assim, ó. Não vai ser assim no estalar de dedo. Será em conjunto de décadas para essa transformação. Mas o Emmanuel diz que em 2057 tudo será diferente. Mas ele não disse que tudo será espírita. Muitos conceitos irão se modificar e estão se modificando, estão em curso uma série de mudanças para que o mundo se adapte a novas regras e tenha novos entendimentos das situações que virão. A religiosidade vai ser modificada praticamente em muitos aspectos da forma da gente interpretar. Extinguir a religiosidade das pessoas é quase impossível, porque ela brota com toda a força. Até entre as pessoas que dizem ateu, em um dado momento eles vão falar: graças a Deus não aconteceu isso comigo. Tudo tem um processo de transformação. Portanto, estudar e entender como é a prática mediúnica significa que nós vamos adquirir segurança nas nossas comunicações. Estamos na segunda parte da apostila, segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 22, já estamos terminando, faltam só 10 e mais 2 adendos. E mediunidade nos animais. Existe mediunidade nos animais? Como ela se expressaria? Existem animais médiums? Ou os espíritos animais podem se comunicar através de um médium? São coisas que nós temos que repensar muito. O texto demonstra que os animais não têm mediunidade por um motivo muito simples. Por mais inteligentes que sejam, seu pensamento não é contínuo, como ocorre nos seres humanos. Além do mais, os animais não dispõem de livre-arbítrio, propriamente dito, nem capacidade de tomar decisões por reflexão mental, pois ainda são governados pelo instinto. Cada um dos animais tem, então, uma forma de se expressar, uma forma de se manifestar. E, com isso, a gente vai vendo que as possibilidades de cada um, as necessidades de cada um. Os animais têm percepções psíquicas diferentes da nossa? Muitos podem ter. Existem aqueles que enxergam perfeitamente no escuro, como as corujas, e alguns felinos. Só por esse motivo já tem uma percepção sensorial diferente da nossa. Outros escutam muito mais do que nós, em frequências muito mais altas e também mais baixas do que a nossa. Seria possível eles ouvirem os espíritos por captarem essas faixas de frequências diferenciadas? Muitos enxergam cores diferentes da nossa. Por exemplo, os psitacilgos, a família deles, aqueles papagaio, periquito, calopsita, maritaca, eles enxergam um espectro de luz diferente, de cores diferentes. Principalmente eles enxergam bem a ultravioleta. Se você tiver ultravioleta no seu perispírito, eles vão ter uma reação diferente com você. Eles terão medo. Naturalmente, eles têm medo das pessoas. Mas eles quererão se aproximar. Ficarão por perto, ficarão incomodados, dão piados diferentes. E aquelas coloridos que eles têm assim das bochechinhas, tanto os periquitos como as calopsitas, vários deles têm um colorido diferente atrás do bico. Aquele colorido diferente que eles têm
eles enxergam as cores que indicam se eles estão saudáveis ou não. E muitos deles conseguem enxergar dentro do ovo se o ovo está fecundado ou não. Portanto, muitas das vezes a fêmea joga o ovo fora. Ela não vai ficar chocando um ovo que não está fecundado. Isso, gente, demonstra que eles têm percepções que vão além das nossas, que a gente só consegue enxergar dentro do ovo se a gente colocar o ovo na frente de uma lâmpada. Isso não quer dizer mediunidade, mas é uma facilidade que eles têm, que eles podem ver espíritos mais facilmente que um ser humano. Podem, não estou afirmando. Tudo que a gente fala em termos de evidência, de audiência, de clarividência, de clareaudiência, nós estamos ainda num campo de pesquisa. Todos estão pesquisando. Ah, mas o Kardec disse isso. Sim, ele disse. Mas ele também disse que nós estaríamos sempre em constante renovação, aperfeiçoamento. Nós vemos muitos expositores espíritas, inclusive com formações acadêmicas na área da saúde, dizer que a pineal é responsável pela evidência, pela mediunidade em si. Tudo bem, não vou discordar. Aí o chinês diz, a pineal é subordinada ao rim. Se, olha que interessante, se a pineal é responsável pela evidência e ela é subordinada ao rim, dentro do conceito chinês das formações dos órgãos, então nosso rim é responsável por nós termos percepções psíquicas. Outro detalhe, todo distúrbio psíquico, nós achamos que tem que tratar o cérebro, o chinês, o fígado e a vesícula biliar. Eles têm 10 mil anos de histórias e nós temos 150 anos estudando a doutrina espírita e muitas das vezes quem estuda a doutrina espírita não é da área da saúde. E às vezes aqueles que mais entendem doutrina espírita não é da área da saúde. Olha que interessante. Se você ponturar o ponto VB41, você altera todas as percepções psíquicas da pessoa. E o F14, a pessoa vai ter mais capacidade de percepção psíquica. São dados. Então, o fígado e a vesícula biliar são extremamente importantes nas nossas percepções psíquicas. Por outro lado, um processo obsessivo pode ser trabalhado do ponto BP24. E agora? Não, BP4. BP4. Aí, gente, nós temos que começar a prestar atenção que existem detalhes que ainda não conhecemos. E o BP4 é baço pâncreas. Fica mostrando para nós que as obsessões têm a ver com o baço pâncreas, com a taxa de glicose. Tem um livro da série do Manuel Filomeno de Miranda, que ele aborda a mediunidade, e ele fala sobre a diabetes e a vampirização da região do esplênico. São muitas informações que nós temos que aprender ainda. Estamos apenas começando. Portanto, falar de mediunidade nos animais é procurar entender que mediunidade eles não têm. Porque mediunidade é a capacidade de você mediar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas eles podem ver e ouvir os espíritos. E se eles podem ouvir, o espírito pode instigar um animal para te atacar, ou pode conduzir o animal para te atacar, ou conduzir ou instigar o animal para não te atacar. Lembre-se que eles veem determinado espectro de cores. Uma cor diferente que a espiritualidade implantar no teu perispírito vai causar naqueles animais o medo, o sentimento de fuga ou a vontade de atacar. Tudo, gente, nós temos que racionalizar, temos que raciocinar. Os animais enxergam espectros de cores diferentes. Se um espírito quer que um animal te ataque, ele pode colocar você para aquelas coresinhas bem interessantes, que ele vai querer te pegar. Mas ele também pode te dar um passe e impregnar a tua estrutura psíquica com a cor que não será atrativa para aquele animal. E ele vai ter medo de você, ou não vai te ver, ou vai olhar para você e não vai estar nem aí. São situações diferentes e distintas, que todos nós temos que raciocinar. Não quero dizer que eu esteja 100% certo. Eu estou colocando pontos para serem pensados. Eles não têm livre-arbítrio. Se não têm livre-arbítrio, como que eles vão ter uma boa reflexão mental, como que eles vão agir e interagir para selecionar as mensagens. Por isso eu disse que, de repente, eles podem ser usados pelos espíritos para nos proteger, para se afastar de nós, ou para nos atacar, de acordo com o tipo de espírito que a gente vai ver mais à frente no capítulo Obsessão, que esteja conosco e com os nossos sentimentos. Dentro do nosso processo kármico, tivermos que passar por uma experiência de ataque de animais, passaremos.
Quantas vezes animais já nos deram botes terríveis? Cobras, boi, cavalo. E não tiveram sucesso. Nós conseguimos escapar por algum, entre aspas, milagre. Ou por uma certa providência que interferiu para nos proteger. Assim, temos que ter cuidado ao afirmar sobre a mediunidade dos animais. Mas também temos que entender que percepção psíquica eles podem ter, porque eles enxergam espectros de cores diferentes do nosso. E ouvem também um espectro de frequência abaixo dos 20 Hz e acima dos 20 mil Hz. Portanto, eles podem ouvir ou captar sons ou vibrações vindas de espíritos. Ainda não podemos afirmar que sim, mas também não podemos dizer que não. E existem fatos que, por grandes evidências, deixam-nos entender que os animais perceberam pela visão ou pela audição a presença de espíritos, principalmente os gatos e os cães. E os cães sentem cheiro, que podem sentir cheiro de espírito, porque até nós sentimos cheiro de espírito. Às vezes a gente está na reunião mediúnica e pensa assim, mas tem alguém aqui com chulé, hein? Mas só a gente não fala, só pensa. E aí termina a reunião, acabou o cheiro de chulé. O cheiro de chulé era de algum espírito que ele estava. Ou tem uma pessoa que ela disse que na casa dela ninguém fuma, ela não fuma. Mas chega perto dela que cheiro de cigarro. Então, espíritos que ela tem que transportar para ali. E não está errado. A gente está entrando em termos mediúnicos com seres humanos para a gente saber que os animais vão perceber cheiros que nós não percebemos, principalmente os canídeos e outros animais também. Certas capacidades observadas nos animais, algumas superiores às humanas, resultam de constituição orgânica própria, não exatamente de um dom espiritual, conquistado no homem com a humanização do princípio inteligente. Assim, há animais que apresentam faculdades orgânicas excepcionais muito melhores que alguns dos seres humanos. Alguns são capazes de imitar a voz humana, como o papagaio, mas isso não é exatamente capacidade intelectual nem inteligência racional. Item 234. Tem um outro pássaro europeu, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele imita qualquer som que ele ouve. E tem uma trilha sonora que foi, colocaram certos sons para ele memorizar. Ele memorizou aquele som, ele repetia aquele som com dentro de um espectro de frequência que não era possível de ser imitado com facilidade pelos equipamentos eletrônicos e pelos instrumentos que nós temos. E como ele memoriza o som que ele ouve, ele ouviu aquela música e depois começou a cantar. Se não me engano, é isso que a pessoa explica. E ao cantar aquela música por longo tempo, foram sendo gravadas, foram sendo replicadas, emendando uma na outra, para servir de trilha sonora. Isso é que eu entendi, que eu estou lembrando agora. Aí você que conhece a história, talvez vai dizer, não, ele memorizou toda aquela música. O certo é que ele emite o som que tem numa música de trilha sonora de um filme. Ele não é inteligente. Ele tem a capacidade de replicar qualquer som que ele ouve, inclusive a voz humana. Mas os sons mais metálicos, tipo instrumentos musicais, esses ele memoriza e replica com perfeição e até mais aperfeiçoado, com características mais importantes dentro de uma trilha sonora, por exemplo. Outro detalhe, o papagaio tem aqueles que sabem o que estão falando. Tem um papagaio cinzento africano, que ele vivia se não me engano, na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele pertencia a uma família que falava inglês. Então ele pedia pão, ele conversava com as pessoas pedindo as coisas em inglês. Ele fugiu de casa, foi encontrado por uma família que falava espanhol. Ele aprendeu a falar espanhol. Quando, por um dia, por acaso, as pessoas reencontraram ele nessa casa, começaram a conversar com ele, ele reconheceu as pessoas, inclusive pelo nome, já tinha passado alguns anos, ele reconheceu os antigos donos pelo nome, foi devolvido, ficaram muito tristes, mas fizeram ali uma amizade, aquelas famílias, e ele voltou para o dono dele. Aí ele chegava e pedia pano. Como as pessoas não sabiam espanhol, falava, mas o que você quer? Perguntava em inglês, e ele falava bread. Aí perguntava em espanhol, mas o que você quer? Ele, pano. Ou seja, ele sabia falar e distinguir exatamente o que ele queria. E sabia que estava falando com ele em inglês, ele respondia em inglês, e falasse em espanhol, ele respondia em espanhol. Mostra que ele tem um nível de inteligência, ele é considerado a ave, se não me engano ele já faleceu, ele é considerado a ave mais inteligente do mundo,
E uma coisa que ele fez um dia, ele perguntou a cor dele. Ele ficou se olhando na frente do espelho, olhando, e perguntou cor. A pessoa grease, grease, que quer dizer cinza. Aí ele, o inglês é muito bom, tá, gente? Aí ele olhava, tudo que ele via com a cor cinza, ele dizia cinza. E mostraram outras cores para ele, disseram, e ele reconheceu. Então aquilo que os animais não enxergam cor, eles não enxergam cor como nós enxergamos. Ou seja, isso não quer dizer que ele seja médium, mas quer dizer que ele tem inteligência. Nós tínhamos um diamante gold, vejo vários vídeos a gente fala sobre isso. Um diamante gold é um pássaro do tamanho de um tizil, de um coleirinho. É só buscar no Google diamante gold, ele é muito bonitinho. Ele cantava e dançava toda manhã. E se a gente começasse a comer alguma coisa, que ele sentisse o cheiro e achasse que ele queria comer aquilo, ele ia para o coxinho dele, que começava a cantar e dançar e jogar a comida fora. Ciscava a comida, jogava fora, até que ele ganhasse uma prova daquilo que a gente estava comendo. Alguma coisa a gente falava para ele que não podia, e ele ficava ali até ganhar, nem que fosse um cisquinho daquela comida. É um pássaro muito sensível, muito bonito, muito sensível e também muito inteligente. Aí vocês imaginam, um cérebro do tamanho de um caroço de feijão é capaz de memorizar tanta coisa. Certa vez nós viajamos e pedimos o dono de uma loja para ficar com ele lá por um tempo, até que a gente voltasse. E ele teve um problema grande, porque todo mundo queria comprá-lo. E ele saía da caixinha, que ele tem a caixinha do ninho, que ele dormia. Ele saía da caixinha, comia, bebia e voltava para a caixinha. Ele ficou em depressão, porque a gente tinha viajado. Aí quando a gente voltou, ele voltou para casa. Aí ele ficou olhando assim pra gente, triste uns dias. Aí fomos conversando com ele, dizendo que ele tinha viajado, que ele tinha voltado, que ele ia ficar em casa a partir dali. Ele voltou normal, começou a cantar, a dançar novamente como ele fazia. Ou seja, eles têm uma capacidade de entendimento, mostra que eles têm inteligência, que eles têm um princípio inteligente. Mas não vamos querer que eles sejam médiuns para interpretar a mensagem de um espírito. Pode servir de alerta num dado momento. Como, por exemplo, você está caminhando no mato, pássaros começam a piar fortemente, você tem que ficar alerta que, de repente, ali tem alguma coisa que você tem que ter cuidado, se afastar, observar melhor e tomar mais precauções. Tem um pássaro na África que sempre que um predador chega próximo aos animais que serão predados, né, zebra, girafa, gazelas, ele dá 3 piados, aí produz um som diferente, os animais levantam a cabeça, ficam atentos para saber para onde vai correr, e os leões ficam furiosos, eles tentam pegá-los, tentam atacá-los, mas eles voam, eles não podem fazer nada. Onde tem aquele pássaro, o leão sabe que ele não, leão, chita, o guepardo, né, todos aqueles animais felinos que tem lá, eles não vão conseguir caçar, porque esses pássaros fazem um alerta. Tudo na natureza tem uma razão de ser. Eles são médiuns? Não. Aí você fala assim, mas os elementais podem chegar ali, dar um toque a eles, para eles espantarem os animais dali, emitir aquele som. Os animais sabem que quando emite aquele som, eles têm que ficar em alerta. Quem ensinou para os animais que têm que ficar alerta quando aquele pássaro faz aquele som? Ou seja, a natureza tem muitos enigmas que nós não conseguimos entender todos. Tudo que tem na natureza é para nós refletirmos e pensarmos, principalmente na grandeza de Deus. Depois saber que nós não sabemos tudo, nem todos os sistemas de comunicação e de interação entre os animais. É comum pássaros pousarem no lombo de um boi, no lombo de um cavalo. E também tem aqueles pássaros que limpam a boca do jacaré. Mas eles dificilmente se aproximam dos seres humanos. Ou de um felino, por exemplo. E logo também, não nos surpreendamos, em um dado momento foi descoberto que tem algum pássaro que vai lá catar pulga, piolho e carrapato nos felinos. Pode existir, em um dado momento, isso. Vemos assim que há habilidades nos animais muito superiores, várias presentes nos humanos. Exemplo, o senso de direção das aves. As migrações fornecem uma boa ideia, é fenomenal. O camaleão, um réptil, que tem a incrível habilidade de mudar a coloração da pele. Pode ver diferentemente com cada olho, ao mesmo tempo. Por um, observa o predador, pelo outro, a presa que lhe serve de alimento. Olha que interessante, o camaleão pode estar olhando para a direita, um possível predador, e para a esquerda, ele pode estar olhando aquilo que lhe servirá de alimento. Dá para encher o estômago antes de morrer? Ou fugir do predador e ainda pegar sua presa.
São as possibilidades que ele tem. Ainda muda a coloração da pele segundo o meio em que ele está. São habilidades que nós não temos. Nós ficamos mais vermelhos, mais amarelos, meio esverdeados, de acordo com a nossa condição de saúde, ou nosso estado emocional. Mas não temos o poder de mudar a cor da nossa pele naturalmente. O olfato dos cães, a audição dos felinos. A onça pintada pode detectar sons muito acima dos 60 mil Hz, movendo suas orelhas em até 180 graus para detectar a direção do barulho. Já o ouvido humano pode captar apenas 20 mil Hz, item 264 e 275. E embora a onça seja um felino que ataca alguma coisa que é carnívoro, que ofereça carne para ela comer, mas tem coisas diferentes também nas onças. Elas são muito fiéis. Tem uma história que vocês já devem ter visto aí pelas mídias sociais. Um fazendeiro no Pantanal achou um filhote de onça, levou ele para criar, criou ele e tinha uma vaca que deixava aquele filhotinho de onça mamar nela. Ou ele tirava o leite dela para dar para aquele filhote de onça. E assim, ela foi crescendo, foi criada, passou daquele momento de perigo, ele foi e levou ela para a mata e soltou ela lá na natureza. E quando eles iam buscar as vacas de manhã cedo, viu um rastro de onça entre as vacas e nenhuma era atacada. Ficou intrigado, pegou uma câmera. E aquela onça que ele havia cuidado ia lá e ficava tomando conta das vacas dele à noite. Não deixava que outras onças fossem lá para atacar suas vacas. E se ele ou algumas pessoas da fazenda que cuidaram dela se aproximassem, ela também vinha igual um gatinho brincar com eles. Ninguém vai brincar com onças, tá, gente? Elas são animais selvagens. Mas tem essa matéria para que a gente pense que os animais desenvolvem determinados sentimentos, desenvolvem determinadas interações com os seres humanos e até mesmo com outros animais, que transcende os nossos conceitos vigentes. Isso quer dizer que eles são médios? Isso quer dizer que eles têm mediunidade? Isso quer dizer que eles têm inteligência rudimentar, mas tem inteligência. Tem sentimento rudimentar, mas tem sentimento. Emmanuel, em umas lições, que é muito interessante, ele nos lembra que quando uma tigresa está lambendo seus filhotes, ela está aprendendo os rudimentos do amor. Observemos cada dado, cada detalhe que a vida traz para nós e vamos ver como nós possamos interagir e nos defender e ajudar a natureza também a ser defendida, com racionalidade, com inteligência e com amor. No item 276, há uma mensagem do Espírito orientador que merece ser lida com atenção, pois é muito esclarecedora. Em primeiro lugar, destaca o significado de ser médium, ou seja, alguém que dispõe da faculdade mental que intermedia pensamentos de outras mentes, dos seres humanos, os seus semelhantes. Demonstra também que é um grande equívoco dizer que os espíritos mediunizam objetos materiais, pois a mediunidade é faculdade psíquica humana. Na verdade, eles magnetizam o objeto extraindo elementos do fluido cósmico universal para movimentá-los ou dar-lhes certa aparência. Como já foi explicado anteriormente, por outro lado, consta na mensagem que os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis a certos animais, que têm visão mais ampliada, com muito menor esforço, do que fariam para serem visíveis aos homens. É o que a gente já falou. É como a gente já leu os textos antes, a gente já fez os estudos, a gente já tem intuitivamente guardado na lembrança essas possibilidades. Não vamos radicalizar nenhum conceito. Vamos raciocinar sobre os conceitos e entendê-los, porque ainda estamos muito aquém de percebermos a grandeza e todo o processo de capacidade das mentes dos homens e dos animais. A cobra fica olhando para o sapo, mexendo a linguinha, e quanto mais o sapo tenta pular para longe, ele vem para perto dela. O gato fica parado, mexendo o rabinho, e os bichos que eles querem atacar fica abobalhado, pulando em torno dele, cada vez vem mais para perto, ele dá o bote e pega. São um conjunto de situações que as pessoas não conseguem, às vezes, entender de forma racional, porque é uma situação muito transcendente, e as pessoas tentam, então, colocar um conceito que não vai ter sustentação, que não vai ter meios da pessoa chegar. É assim. Então, a gente tem que ver, pode ser assim, até que se prove o contrário,
ou se conforme a teoria. Entendamos que os animais têm capacidades auditivas e visuais diferentes dos seres humanos. Eles ouvem e enxergam espectros de frequência mais baixas do que o mínimo que a gente ouve e mais alta do que o máximo que a gente ouve. Sendo assim, eles terão capacidade de ver e ouvir aquilo que muitos de nós não vemos e nem ouvimos. Assim como tem pessoas que têm um ouvido absoluto, eles conseguem ouvir um pouco abaixo, assim eu entendo, tá, gente? Abaixo dos 20 e um pouco acima dos 20 mil. Aí, além de ouvir com nitidez todo o espectro de frequência que tem entre o 20 e o 20 mil. Ou seja, cada pessoa vai ter facilidade para ouvir mais o agudo, mais o grave, e há pessoas que conseguem ouvir com certa equanimidade todo esse espectro de frequência. E até um pouquinho mais abaixo de 20 e mais acima de 20 mil. São médios audientes? Nem sempre, mas eles escutam melhor e mais. Por outro lado, há animais que podem ser adestrados de tal forma que parecem dispor de um dom extrafísico. Mas esses animais, mesmo com uma inteligência mais elaborada que outros, não têm capacidade de reflexão, de dedução e interpretação mentais. É apenas um reflexo instintivo, mais evoluído, ainda que se manifeste de forma admirável. Veja bem, ele tem algo que foi treinado, que foi aperfeiçoado, então ele se manifesta daquilo que ele foi treinado e aperfeiçoado de uma forma admirável, mas não é algo muito transcendente. O mesmo pode-se dizer em relação ao sentimento. Há animais, sobretudo os domésticos, que se demonstram sentimentos amorosos ao ser humano, a exemplo dos cães. Já os gatos, ele guarda mágoa. Se você der um tapa num gato, ele vai pensar em como vai se vingar de você e ele vai se vingar de você, com raras exceções. O cão, coitadinho, as pessoas dão um tapa nele, não estou falando para ninguém fazer isso para dar teste, tá, gente? Daí a pouquinho você chama, ele vem banando o rabo para você. Ele não guarda mágoa. Teoricamente. Não bata num Doberman porque ele vai querer te pegar depois. Ou seja, existe entre as raças de animais diferentes capacidades interpretativas e diferentes capacidades de manifestação dos seus sentimentos. Tem animais, como o próprio Doberman, que pode atacar o próprio dono em determinada situação. Então vamos ter todos os cuidados. Não há dúvida a este respeito. A fidelidade canina é algo belíssimo, mesmo que seu dono cometa crimes. Aí entramos em outro campo, a capacidade de discernimento moral, do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é bem, do que é mal. Como seres humanos, tá. Então, vejamos. Aqui está mostrando que os animais eles são fiéis àquele dono em qualquer situação. Existem seres humanos assim também, né? Não importa, meu amigo, se meus inimigos não tiverem defeito, eu coloco. Os meus amigos eu defenderei até a morte. Existem conceitos e mais conceitos dentro da nossa sociedade, entre nós seres humanos, das mais variadas possíveis. Mas nós temos que entender também que tem níveis de discernimento também entre nós seres humanos, que não vamos aprovar que um de nossos amigos cometa crime, quando estamos com um senso de justiça, com um senso de lógica devidamente ajustado, que tem pessoas de todos os jeitos, assim como tem animais. E com relação ao sentimento dos animais por pessoas, citamos o caso da onça pintada. E tem até aquele ditado, né? Amigo da onça. Como seres humanos, podemos e devemos ser fiéis a alguém, mas jamais cúmplices de erros ou crimes, ainda que possamos perdoar ou entender as causas geradoras das más ações. Esse discernimento moral falta aos animais, mesmo aos cães ou outros animais que revelam maior desenvolvimento da inteligência. Os gatos, por exemplo, se você estiver muito tenso, muito nervoso, ele não vai querer ficar perto de você. Quando você está relaxado, tranquilo, ele vem, fica ali, se enrosca em você e faz aquele ronronar característico. Se você estiver tenso, eles nem sempre fazem isso. Entendendo isso, nós vamos ver que existe uma variada gradação de expressão da inteligência e do sentimento dos animais, que não vai chegar nem aos pés dos seres humanos. Embora possam ter percepções visuais e auditivas muito melhores, podem com isso poder ver e ouvir espíritos, mas não quer dizer
que eles sejam médiuns que vão dar comunicação. E outro detalhe importante, temos que entender que, embora tem médiuns que tente fazer isso e acreditam que isso é possível, respeitamos, mas não é possível que um médium humano dê passividade para um animal, vai dar comunicação para um animal. Respeitamos quem pensa sobre isso, mas não é possível. Embora quando um animal chegue perto de nós, quem é médium vidente pode ver o animal. Mesmo em alguns momentos que a gente está sonolento, a gente vê um animal de estimação chegando perto de nós. Embora isso não seja uma evidência caracterizada por Kardec como mediunidade de evidência, mas aqueles lampejos de evidência que nós temos muitas das vezes. Então você está lá, relaxando, você ficou meio sonolento assim, você viu o seu cachorrinho que morreu, o seu cavalo que morreu, bem possivelmente ele está perto de você, ou você foi em desdobramento onde ele estava. E como a sua imagem, você gravou a imagem do local que você estava, lá onde o animal estava, você viu como se o animal viesse te visitar, não você ia visitar ele. Capacidade perceptiva do ser humano, como espírito, é algo que ainda estamos estudando, estamos procurando entender. Ou seja, os animais têm alma, os animais têm espírito, mas é um espírito de cachorro, um espírito de gato, um espírito de papagaio, um espírito de calopsita, que está dentro do processo de evolução, dentro do processo de entendimento e percepção do mundo em que ele vive e do estado evolutivo que ele vive. À medida que ele vai passando por etapas de aperfeiçoamento, de crescimento, vai chegando, então, à capacidade de entendimentos maiores. Tem um dos livros do Emmanuel que eu li, que ele fala que os animais que são domesticados e treinados a usarem a inteligência, como nos circos e no ambiente doméstico, por exemplo, os cachorros, eles estão mais evoluídos do que muitos outros animais, espiritualmente falando, exatamente por conviverem com seres humanos. Tem um vídeo também de uma senhora que rodou aí pelas mídias sociais, em que ela conversava com um cachorro que era ciumento. Falava, você está muito ciumento, você tem que almejar ser um menino. Você está sendo um cachorrinho muito ciumento, chega de ser cachorro. E o cachorro olha para ela assim, com aquela cara assim, de quem estava entendendo o que ela estava falando. Tem um que faz um monte de traquinagem, rasga um monte de coisa, e fala, quem fez isso? Ele vai com a patinha e aponta para o coleguinha do lado que estava limpo, e ele estava todo sujo daquilo que ele tinha, das traquinagens que ele tinha feito. Ou seja, os animais expressam inteligência rudimentar segundo a sua capacidade, segundo a sua condição de animal. E nós, como seres humanos, temos que aprender a respeitar os animais, a proteger os animais, sem fanatismo. E tem gente que acha que a vida de um animal vale mais do que a vida de um ser humano. Então vamos ter respeito, vamos ter discernimento e bom senso em todas as situações. Jesus amigo, Divino Mestre, que teu amor misericordioso venha nos envolver e nos fortalecer. Que a tua paz soberana possa estar nos iluminando. Dai-nos a paz, Senhor. Dai-nos o teu amor. Lançai sobre nós o teu olhar misericordioso de bondade e de paz. Ilumine-nos, ampare-nos, hoje e sempre.